Fala galera, Abner aqui com vocês mais uma vez dando sequência aos nossos vídeos sobre resoluções de questões em anatomia e o tema de hoje são as respectivas regiões do dorso superficial, região escapular e região braquial, beleza? Um vídeo muito completo para a gente poder revisar essa anatomia, a gente poder contextualizar e aplicar o que você aprendeu nas suas aulas. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Também ativa o sino de notificações porque toda semana tem conteúdo novo, correto? E também deixa aí o like para fortalecer o nosso trabalho, que a gente faz com tanto carinho para vocês. Beleza? Então vamos lá para os nossos exercícios. O nosso roteiro aqui é o mesmo de sempre. Você acompanha a minha leitura, dá um pause, tenta resolver e na sequência você acompanha a nossa resolução. A gente vai destrinchar o enunciado, resolver alternativa por alternativa, de modo a ajudar a você consolidar o seu conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos para a questão número 1. Paciente do sexo feminino se apresenta com dificuldades de movimentação da cintura escapular, que determinam alterações funcionais de elevação do ombro, dor e transtornos estéticos. A sintomatologia relatada iniciou-se após a paciente passar por uma biópsia dos linfonodos cervicais, com possível comprometimento do nervo acessório. Sobre o exposto, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O nervo acessório é responsável pela inervação dos músculos esternocleidomastoide e trapézio. Letra B. Os danos de movimentação da cintura escapular são provenientes de comprometimento do músculo trapézio. Letra C. O músculo trapézio é um dos mais importantes elementos do mecanismo suspensório da cintura escapular. E letra D. A porção superior do músculo trapézio atua em conjunto com o músculo romboide maior para elevar a escápula. Agora você pode pausar o vídeo, tentar resolver e na sequência acompanhe a nossa resolução. Correto, pessoal? Uma coisa interessante é que esse exercício foi retirado com base e foi inspirado nesse relato de caso que está presente no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que se chama Paralisia do Trapézio por Lesão do Nervo Espinhal Acessório. Então, se você acessar essa base de dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia, você pode encontrar esse relato de caso. Então, vamos agora destrinchar o nosso enunciado. Aqui relata que uma paciente do sexo feminino foi fazer uma coleta de linfonodos cervicais e ocorreu um possível comprometimento do nervo acessório. Aí você pode se questionar qual que é a relação que alguns linfonodos cervicais têm com o nervo acessório. Então vamos lá, pessoal. A gente consegue ver nessa imagem, tem uma vista lateral, ou seja, uma vista em perfil, que o nervo acessório ele tem uma íntima relação com essa sequência de linfonodos aqui, que são os linfonodos cervicais laterais. Se a gente quiser ser bem criterioso, esses linfonodos aqui são os linfonodos cervicais laterais superficiais posteriores. E observe a íntima relação que eles têm com o nervo acessório. E o nervo acessório é um nervo craniano. Os nervos cranianos serão detalhados e estudados de maneira aprofundada na disciplina de neuroanatomia. E no caso aqui na UFJF, a disciplina de neuroanatomia é a anatomia 2. Para quem está tendo o primeiro contato com a anatomia, é interessante saber por agora que o nervo acessório é um nervo craniano e existem 12 pares de nervos cranianos. O nervo acessório ele é o 11º, correto? Ele tem umas funções muito interessantes que serão detalhadas na neuroanatomia. Mas para a gente saber agora, até aprofundando um pouco, porque ele vai inervar o músculo trapézio, que é um músculo superficial do dorso, e também inerva o músculo esternocleidomastoide, que a gente não vê em anato 1, mas nada impede a gente saber que é um músculo que tem origem no processo mastoide do osso temporal, no crânio, e a inserção aqui no externo, por isso esse nome, esternocleidomastoide. Mas vale ressaltar que aqui na UFJF a gente não estuda esse músculo em detalhes na anato 1, porém a gente tem aí um conhecimento a mais, mas o que importa é saber que o nervo acessório ele vai inervar o músculo trapézio, que é o músculo superficial do dorso. E a gente pode ver aqui que o músculo trapézio ele vai cobrir o nervo acessório. Ou seja, em outras palavras, o nervo acessório é profundo, ele passa sob o músculo trapézio, que a gente pode ver aqui nesta imagem, correto? Vamos tirar o zoom aqui. Vocês conseguem ver aqui o nervo acessório.
Além disso, pessoal, a questão relata aqui que a paciente tem dificuldades de movimentação da cintura escapular e também alterações morfofuncionais. E esse comprometimento será por qual motivo? Veja bem, nós aqui encontramos essas duas imagens que estão contidas no mesmo relato de caso que eu já citei a referência. Nós conseguimos ver aqui essa porção mais superior do trapézio, que é localizada onde as setas pretas estão aqui nos mostrando, e aqui numa vista posterior mais à direita, essa aqui é a região mais superior do músculo trapézio. E observe aqui uma atrofia dessa musculatura, dessa porção mais superior do trapézio, o que chamamos de trapézio descendente. Isso aqui vai desencadear uma alteração morfofuncional. Por quê? Morfologicamente é notável, a gente vê essa atrofia muscular. E funcionalmente, como o músculo trapézio ele se insere na escápula e também no terço mais lateral da clavícula, ou seja, ele atua cineticamente nessa região da cintura escapular, então se houve um comprometimento do nervo acessório e, consequentemente, comprometimento do trapézio, vai haver também um comprometimento da cintura escapular. A movimentação, a funcionalidade da cintura escapular vai se apresentar prejudicada. Beleza, galera? Sabendo aqui do que o enunciado se trata, vamos agora analisar as alternativas. A letra A fala o seguinte, que o nervo acessório é responsável pela inervação dos músculos esternocleidomastoide e trapézio. Tá correto? A gente já viu isso aqui. E esse aqui é o músculo esternocleidomastoide e aqui encontramos o músculo trapézio, que nós já apresentamos aqui neste vídeo. Correto? Então a letra A está certa. E nós estamos à procura da alternativa incorreta. Vamos aqui analisar a letra B e a letra C em conjunto. Beleza? Letra B. Os danos de movimentação da cintura escapular são provenientes do comprometimento do músculo trapézio. Olha, a gente sabe que sim. Nessa breve explicação do enunciado, a gente viu que, de fato, a letra B está certa, mas nós já vamos aprofundar no próximo slide. Letra C. O músculo trapézio é um dos mais importantes elementos do mecanismo suspensório escapular. Então, até então, com as informações que eu já falei, a gente pode deduzir que a letra C também está certa, mas nós vamos detalhar agora. Veja bem essa figura muito didática, dividindo o músculo trapézio em 3 porções que têm funções mais específicas. A porção mais superior do músculo trapézio, essa porção a gente chama de trapézio descendente. Por quê? Observe que as fibras aqui dessa porção mais superior, elas são descendentes, correto? E essa região do músculo trapézio, ela é responsável majoritariamente por elevar o ombro. Beleza, pessoal? Elevar o ombro. Agora, pessoal, essa região média do músculo trapézio, que ela é constituída por fibras majoritariamente transversais, ela vai ser responsável pela retração da escápula, correto? Então, a retração da escápula. Algumas fibras da porção inferior do trapézio também auxiliam na retração. E a porção inferior do trapézio, por si só, ela vai auxiliar na depressão do ombro, ou seja, você vai deprimir a sua cintura escapular. Beleza? Entendido? O músculo trapézio também age como um todo. Então, todo o músculo trapézio vai promover uma rotação da escápula, de modo que a cavidade glenoide fique exposta superiormente, permitindo, então, um melhor movimento de abdução do nosso braço. Então, galera, sobre essa movimentação de abdução do braço com auxílio da rotação escapular, é mais ou menos da seguinte forma. Quando o nosso braço começa a fazer o movimento de abdução, a cavidade glenoide necessita ser virada superiormente para permitir com que o movimento ocorra com maestria. É o que chamamos nos estudos biomecânicos e os estudos de cinesiologia de ritmo escapulo-humeral. Não é um enfoque 100% anatômico, mas é uma curiosidade que é válida ressaltar. Então o trapézio como um todo vai rotacionar a cavidade glenoide da escápula superiormente, de modo a permitir um maior movimento e um melhor movimento de abdução. Então são essas as funções do músculo trapézio de maneira mais detalhada. Então a gente de fato comprova que a letra B e a letra C estão corretas, porque danos no músculo trapézio vão providenciar danos à movimentação da cintura escapular. E a gente viu que a porção mais superior do trapézio ela vai ser muito importante para suspender o nosso ombro, a cintura escapular. Beleza? Então, galera, vamos agora passar para a letra D, que consequentemente vai ser o gabarito, porque é a última alternativa. E no caso, estávamos à procura da alternativa incorreta. E o que será que está errado na letra D? Então,
Vamos ler. A porção superior do músculo trapézio atua em conjunto com o músculo romboide maior para elevar a escápula. O que está errado aqui é o músculo romboide maior, porque a porção superior do trapézio eleva a escápula. Nós já vimos. Mas não em conjunto com o músculo romboide maior. O músculo romboide maior, ele atua em conjunto com a porção média do trapézio, de modo a fazer a retração da escápula. O músculo que atua com a porção superior do trapézio é o músculo levantador da escápula, que o próprio nome já expõe a ação dele, que é levantar a escápula. E nós conseguimos ver aqui o músculo levantador da escápula. Aqui é uma visão geral do dorso, conseguimos ver aqui o músculo trapézio, os músculos romboide, o romboide maior, aqui mais inferiormente, o levantador da escápula, que atua junto com a porção superior do músculo trapézio para elevar o ombro, elevar a escápula, no mecanismo suspensório da cintura escapular. Beleza? Então, terminamos aqui a nossa primeira questão. Espero que vocês tenham entendido. Dando continuidade, passando para a questão número 2, é uma questão muito interessante aqui. Vamos fazer a leitura. Na sequência, você pausa e tenta resolver. Aquele passo a passo de sempre. Então, vamos lá. Então, vamos para a questão número 2. Luxações de ombro são muito comuns de serem observadas na prática clínica devido à grande instabilidade que a articulação glenomeral apresenta. Esta articulação recebe reforços em sua cápsula articular provenientes das inserções dos músculos do manguito rotador. Em relação à articulação do ombro e os músculos do manguito rotador, assinale o que for correto. Letra A. Os músculos redondo maior, supraespinhal, infraespinhal e subescapular fazem parte do manguito rotador. Letra B. A área mais frágil da articulação glenomeral é na superfície inferior da cápsula articular, pois o local não é diretamente reforçado pelos músculos do manguito rotador. Letra C. Os músculos do manguito rotador localizados posteriormente à articulação glenomeral são redondo menor, supraespinhal e subescapular. Letra D. Dos músculos do manguito rotador, o único que realiza a rotação lateral do braço é o subescapular. Então, galera, vamos ver agora a resolução. Antes de mais nada, vamos destrinchar algumas coisas relacionadas com o enunciado. E aqui fala da luxação de ombro. Veja bem, a articulação glenohumeral, que é a articulação realizada entre a cavidade glenóide da escápula e a cabeça do húmero, é uma articulação triaxial que permite uma gama de movimentos muito completa. Essa é a articulação mais móvel do corpo humano. E digamos que o preço que ela paga por ser tão móvel é a sua instabilidade. Por isso é muito comum você ver luxação de ombro na clínica. E talvez você aí tenha algum parente ou algum conhecido, ou até você mesmo sofreu disso já. É muito comum. Acontece o seguinte, mas o que seria uma luxação? A luxação de ombro, ou a luxação de qualquer articulação, é quando ocorre a perda da congruência daquele espaço articular. Então veja bem nessa imagem mais à esquerda, representando uma radiografia na incidência antero-posterior do ombro direito. Observe que houve a perda da congruência entre as superfícies articulares da articulação glenohumeral, porque o normal, representado aqui mais à direita, essa radiografia aqui inclusive está no livro O Atlas de Anatomia do Netter, tá? Na parte de membro superior tem essa radiografia lá. Então, pessoal, a gente pode ver que aqui tem essa congruência, a articulação está intacta. Agora, no lado mais à esquerda, nessa radiografia aqui, nós conseguimos ver um ombro deslocado. Então, vamos aqui dar continuidade. Aqui na questão também fala do manguito rotador. Acontece o seguinte, nós encontramos aqui, nessa vista anterior da articulação glenohumeral, a cápsula articular com seus respectivos ligamentos glenohumerais, ou os ligamentos capsulares. O ligamento capsular superior, o médio e o inferior. Então, pessoal, apenas a articulação e os seus respectivos ligamentos não fornecem a devida estabilidade para essa região. Por isso, é necessário que tendões dos músculos, chamados músculos do manguito rotador, se fundam à cápsula articular. Podemos ver aqui, novamente, nessa vista anterior, esse aqui é o músculo subescapular e o tendão dele vai se fixar ao tubérculo menor do húmero, ele vai reforçar a cápsula articular anteriormente. Da mesma forma, podemos ver aqui nessa outra imagem, novamente, o músculo subescapular com o seu tendão reforçando a cápsula articular anteriormente. E aqui numa vista posterior, como que eu sei que é posterior? Olha aqui a espinha da escápula, ela vai falar pra gente que é uma vista posterior. E aqui o acrômio, mais no ápice da espinha da escápula. E aqui encontramos os músculos supraespinhal, infraespinhal e redondo menor.
Estes músculos, por sua vez, vão reforçar a cápsula articular da articulação glenohumeral posteriormente, correto? Então, acontece que a articulação glenohumeral, ela tem esse reforço tendíneo dos músculos do manguito rotador. Então, aqui é uma vista superior, nós conseguimos ver aqui o músculo supraespinhal, o músculo subescapular, aqui as inserções tendíneas do músculo infraespinhal e do músculo redondo menor. Nessa imagem aqui mesmo, mais inferior, na região mais à direita inferior, encontramos esse nervo circunflexo, que é o nervo axilar, que vai inervar o músculo deltoide, que dá esse contorno arredondado da cabeça do ombro, e também o músculo redondo menor, que também faz parte do manguito rotador. Vamos agora para as alternativas. Letra A. Os músculos redondo maior, supraespinhal, infraespinhal e subescapular fazem parte do manguito rotador. Olha, está errado. Por que está errado? O redondo maior não faz parte do manguito rotador, mas sim o redondo menor, correto? Esse é o erro da letra A. Nós conseguimos ver aqui o músculo redondo maior, é esse músculo que eu estou assinalando aqui, numa vista posterior do dorso, onde eu estou assinalando com o marcador. O músculo redondo maior, ele é muito próximo de todos os músculos do manguito rotador localizados posteriormente à escápula, que são os músculos supraespinhal e infraespinhal redondo menor. Porém, ele não faz parte do manguito rotador justamente porque a sua inserção tendínea não se dá na articulação glenohumeral, ou melhor, não se dá em torno da articulação glenohumeral. Ele vai se inserir aqui no lábio medial do sulco intertubercular do húmero. E eu já adianto, você não precisa ficar decorando origens e inserções, de maneira alguma. Não é um estudo produtivo ficar se bitolando com origens e inserções, até porque isso não vai ser cobrado de você. Mas aqui é só um detalhe à parte que a gente está passando para contextualizar e para justificar o porquê do músculo redondo maior não fazer parte do manguito rotador, porque a sua inserção tendínea não se dá em torno da cápsula articular da articulação glenohumeral. Correto, pessoal? Esse aqui é o músculo redondo maior. Veja que ele vai se inserir aqui no húmero, com uma determinada distância da cápsula articular glenohumeral, do lábio medial do sulco intertubercular do húmero. Ele não faz parte do manguito rotador. Portanto, a letra A está errada. Não é redondo maior, é redondo menor. Não esquece isso, tá? Redondo menor que faz parte do manguito rotador. Agora vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte: a área mais frágil da articulação glenohumeral é na superfície inferior da cápsula articular, pois o local não é diretamente reforçado pelos músculos do manguito rotador. Galera, tá certo. Por que tá certo? Veja bem, aqui nós encontramos esse pequeno recesso chamado de recesso axilar, que é esse biquinho apontando para baixo, apontando inferiormente. Novamente aqui foi feito um corte coronal e nós conseguimos ver novamente esse recesso axilar. Então, pessoal, acontece o seguinte: anteriormente nós encontramos aqui o músculo subescapular, que ele vai se inserir aqui. Esse aqui é o tendão de inserção do músculo subescapular. Ele vai garantir estabilidade anteriormente à articulação glenohumeral. Posteriormente, nós temos os músculos supraespinhal e infraespinhal redondo menor, que vão dar uma proteção posterior. O supraespinhal, que eu estou demonstrando um tendão de inserção dele aqui, também confere uma proteção superior à cápsula articular do ombro. Então a gente consegue ver que anteriormente tem um reforço pelo tendão do subescapular, posteriormente tem um reforço por 3 tendões de 3 músculos, o supraespinhal, o infraespinal redondo menor, só que inferiormente não tem. Por isso a gente tem aqui esse recesso axilar. Correto? E aqui sim é a área mais frágil da articulação glenohumeral. Portanto, letra B está correta. Vamos agora justificar os erros da letra C e letra D. Vamos lá, a letra C fala o seguinte: os músculos do manguito rotador localizados posteriormente à articulação glenohumeral são redondo menor, tá certo, posteriormente, aqui é uma vista posterior, ó, espinha da escápula. Supraespinhal, tá certo, ele está aqui. Subescapular? Subescapular não, pessoal. Subescapular se localiza anteriormente à articulação glenohumeral. Portanto, letra C está errada. Show? Letra D. Já adiantei aqui, já coloquei o sinal de errado, mas a gente já sabia que estava errado, porque já achamos a resposta correta. Mas o que está errado aqui? Olha bem. Dos músculos do manguito rotador, o único que realiza a rotação lateral do braço é o subescapular. Galera, está errado. Veja bem que o músculo subescapular ele vai ter uma inserção aqui no húmero.
Novamente, eu reforço a ideia de que você não precisa saber as inserções. Não será cobrado e também não é um estudo tão produtivo. Mas é interessante a gente visualizar, não de maneira criteriosa, saber exatamente o acidente anatômico que ele vai se inserir, mas visualizar que o músculo subescapular vai se inserir aqui, onde vocês conseguem ver aqui na telinha do vídeo. Ele vai se inserir no que nós chamamos de tubérculo menor do húmero. E observe que quando esse músculo contrair, ele vai rotacionar o seu braço para dentro, ou seja, uma rotação medial. Nessa figura aqui desse rapazinho que a gente consegue ver, acompanhando o sentido da setinha, que esse movimento é um movimento de rotação medial. E esse músculo subescapular, a gente analisando a inserção dele, mesmo sem ter que decorar e sem ter que ficar meio bitolado com isso, a gente consegue ver que quando ele se contrai, ele rotaciona o seu membro para dentro, ou seja, uma rotação medial, correto? Por isso está errado, portanto, acabamos a questão número 2. Então vamos para a questão número 3. Questão número 3. Uma mulher de 67 anos com osteoporose caiu em cima do braço enquanto descia as escadas de sua casa. Ao chegar ao pronto-socorro, um raio-x revela uma fratura do colo cirúrgico do húmero. Com meses após a fratura, ela ainda tem dificuldade em rotacionar lateralmente e abduzir o braço, além de apresentar hipotrofia na região do ombro. Qual nervo provavelmente foi lesado pela fratura e quais músculos são inervados por ele? Letra A, nervo axilar, músculo deltoide apenas. Letra B, nervo axilar, músculos deltoide e redondo maior. Letra C, nervo músculo cutâneo, músculo bíceps braquial apenas. Letra D, nervo músculo cutâneo, músculos bíceps braquial e córico acromial. E letra E, nervo axilar, músculos deltoide e redondo menor. Então, vamos aqui resolver a questão. Você pode pausar e acompanhar a resolução na seguida. Então, agora vamos entender o que essa questão quer falar para a gente. Pois bem, pessoal, aqui relata que essa senhora de 67 anos, ela lesionou o colo cirúrgico do húmero. E nessa imagem aqui, no canto inferior esquerdo, ela demonstra para a gente algumas fraturas no colo cirúrgico do húmero. E qual que é a importância disso? Aqui no colo cirúrgico do húmero passa um nervo que vocês podem observar nesta imagem aqui, novamente é uma vista posterior. Por que posterior? Observe a espinha da escápula. Existe um nervo que tem íntima relação com o colo cirúrgico do húmero, que é o nervo axilar. Aqui nós encontramos esse espaço que lembra uma região quadrangular, por isso o espaço quadrangular. Quais são os limites dele? Pensa aí e fala. Então, o limite superior é o músculo redondo menor, o limite inferior é o músculo redondo maior, o limite medial é a cabeça longa do músculo tríceps braquial. E olha, o limite lateral é o colo cirúrgico do húmero. E acontece o seguinte, esse colo cirúrgico do húmero, quando fraturado, existe uma grande possibilidade de lesionar esse nervinho aqui, que é o nervo axilar. E veja que o nervo axilar emite fibras, olha aqui, fibras do nervo axilar vão perfurar o músculo deltoide e o músculo redondo menor. Então, por isso, ela está com dificuldade de rotacionar lateralmente, porque o músculo redondo menor ele auxilia na rotação lateral e o músculo deltoide ele faz abdução. Então, ela também tem aqui, ó, ela tem dificuldade em rotacionar lateralmente e também de abduzir o braço. Então, a gente já tem a resposta. O colo cirúrgico do húmero está intimamente relacionado com o nervo axilar e este, por sua vez, inerva o músculo deltoide, responsável pela abdução. Todas as fibras dele agindo em conjunto realizam a abdução e o músculo redondo menor realiza a rotação lateral. Agora, pessoal, só para dar uma breve passada sobre o nervo músculo cutâneo, pois nas alternativas nós conseguimos analisar aqui dois nervos principais, nervo axilar e nervo músculo cutâneo. Falando um pouco sobre o nervo músculo cutâneo, mas isso aqui será detalhado nas aulas teóricas e nas próximas resoluções de exercícios, mas o nervo músculo cutâneo tem origem imediata do fascículo lateral do plexo braquial. Dando um zoom, nós conseguimos visualizar aqui, ó, o fascículo lateral do plexo braquial vai emitir o nervo músculo cutâneo. Esse nervo músculo cutâneo ele vai perfurar o músculo córaco braquial, beleza? Que é esse músculo aqui que está sendo perfurado por ele. E ele vai correr, ele vai caminhar entre o músculo braquial, que é esse mais profundo,
e o músculo bíceps braquial. Ele vai inervar todos esses músculos do compartimento anterior do braço e vai terminar de maneira sensitiva na região lateral do antebraço, como podemos ver nessa imagem. Por isso o nome dele é músculo cutâneo. Primeiro ele inerva os músculos, depois a região cutânea. Faz todo sentido, né? Então, agora podemos ir para as alternativas. Nós já discutimos que o colo cirúrgico do úmero tem íntima relação com qual nervo? Nervo axilar. Lembra que o espaço quadrangular tem limite lateral colo cirúrgico do úmero. E pelo espaço quadrangular passa o nervo axilar. E também os vasos circunflexos posteriores, a artéria e a veia circunflexa posterior do úmero. Então a gente pode eliminar a letra C e a letra D, sobrando apenas a letra A, B e letra E. Então vamos lá. Letra A, músculo deltoide apenas? Não. Nós já vimos que também ocorre inervação do músculo redondo menor. Então, a letra B, músculo deltoide redondo maior? Não. O redondo maior ele vai ser inervado pelo nervo subescapular inferior, tá joia? E, portanto, a alternativa correta é a letra E, que é o nervo axilar, e que inerva os músculos deltoide e redondo menor. Beleza? Agora vamos dar continuidade aqui para a nossa última questão, bem legal, correto? Eu faço a leitura com você, com a mesma metodologia. Você pausa, tenta resolver e depois acompanha a nossa resolução. Questão número 4. Um indivíduo se encontrava em uma competição de queda de braço. Olha só, aqui representa a competição de queda de braço, caso você não conheça. Então, vamos retomar aqui. O indivíduo se encontrava em uma competição de queda de braço quando, repentinamente, fraturou o terço médio de seu osso húmero esquerdo. Além do osso fraturado, o indivíduo se apresentava com o punho esquerdo caído. Sobre o acontecido, marque a alternativa que contém estruturas que mantêm íntima relação com o húmero e possivelmente foram afetadas na lesão. Letra A, nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do húmero. Letra B, nervo músculo cutâneo e a artéria radial. Letra C, nervo ulnar e a artéria colateral ulnar superior. E letra D, nervo radial e a artéria braquial profunda. Vamos agora acompanhar a resolução. Aqui, pessoal, é uma vista posterior do nosso membro superior. Observe, novamente, eu já ressaltei aqui no vídeo, algumas vezes, que aqui é a espinha da escápula, portanto, conseguimos deduzir que é a vista posterior. Mas existem outras formas de ver que é a vista posterior, como a fossa do olecrano aqui. Mas de maneira para a gente ter certeza, a gente pode olhar para a espinha da escápula, correto? Acontece que o osso húmero ele tem um sulco. E o que é um sulco? De maneira bem geral, o sulco é uma impressão que alguma estrutura dá no osso ao passar por ela. Ou seja, aqui, nesse caminho que tem aqui, nessa impressão, chamada sulco para o nervo radial, é porque aqui passa o nervo radial. Então, o nervo radial tem íntima relação com o corpo do osso húmero, ou seja, com a diáfise humeral, o terço médio do húmero. Beleza? Então aqui encontramos, relembrando a ciência básica lá na osteologia, a epífise proximal, a epífise distal e o corpo do húmero, que é a diáfise. E aqui tem um sulco para o nervo radial. E o nervo radial, ele entra no membro superior, na região do braço, entre as cabeças do músculo tríceps braquial, juntamente com o ramo colateral da artéria braquial, que é a artéria braquial profunda. E aqui a artéria braquial profunda vai emitir alguns ramos. A artéria colateral média, que é mais medial, e a artéria colateral radial, que é mais lateral. Então, provavelmente uma lesão aqui de terço médio do húmero, de diáfise humeral, poderá sim comprometer o nervo radial e também essa estrutura aqui, que é a artéria braquial profunda, esse feixe vasculo nervoso. E o que confirma a resposta dessa questão, já dando um adiantamento, ser de fato um comprometimento do nervo radial, é que o paciente se apresentava com o punho caído, o punho do mesmo lado da lesão. Então ele comprometeu o braço direito e o punho caído direito. Porque o nervo radial vai ser um nervo que vai inervar a musculatura extensora do antebraço e do braço. O braço aqui é o músculo tríceps e do antebraço, vários músculos do compartimento posterior do antebraço. E esses músculos, por meio do tônus que eles têm, vão deixar a nossa mão de maneira normal. Mas agora, quando o nervo radial é lesionado, acontece a queda do punho. É o famoso punho caído, a mão caída. É característica de lesão de nervo radial.
Então, pessoal, uma lesão de nervo radial na altura do terço médio do húmero, da diáfise humeral, ela vai comprometer toda a musculatura extensora daquele local da lesão para baixo, ou seja, os músculos extensores de punho e dedo localizados no antebraço, eles vão perder a sua função, eles vão ficar hipotônicos. E isso é uma característica de lesão de neurônios motores inferiores, ou seja, uma lesão de nervo periférico, que é a hipotonia, o músculo perde o tônus, fica com a mão caída. Portanto, pessoal, a letra A está errada, porque olha só, nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do húmero, isso aqui a gente viu na questão número 3, está relacionado mais com a epífise proximal do húmero, o colo cirúrgico, então não é. Está errado. Pessoal, letra B, nervo músculo cutâneo e artéria radial. Está errado, por quê? Veja bem, o nervo músculo cutâneo, apesar de estar passando na região do braço, e a região do braço é formada pelo osso húmero, acontece o seguinte, o nervo músculo cutâneo ele vai ser protegido pelos músculos do compartimento anterior do braço. Lembra que ele caminha entre o músculo braquial e o músculo bíceps braquial? Então, isso confere uma proteção para ele. Ele não tem íntimo contato com o osso húmero. Em contrapartida, o nervo radial, como a gente já viu, ele tem um íntimo contato com o húmero, deixa até um sulco nele. Então, não é. E a artéria radial, pessoal, é a artéria do antebraço, essa artéria aqui que eu estou assinalando. É um ramo terminal da artéria braquial, artéria radial. Então, não tem nada a ver a letra B, tá bom? A letra B está errada. Pessoal, letra C, nervo ulnar e a artéria colateral ulnar superior. Então, vamos lá, vamos com calma. O nervo ulnar é esse nervo aqui, é o nervo mais medial de todos, que sai do fascículo medial do plexo braquial. Então, veja bem, esse nervo aqui que tem uma relação com a artéria braquial, que eu estou passando a mão aqui, ó, ele vai se posteriorizar, passar posteriormente ao epicôndilo medial do húmero, após que você já bateu o epicôndilo medial do húmero e sentiu um choque. Então, é quando você afeta, quando você encosta o nervo ulnar, é o choque do cotovelo. Então, aí, contextualizando a anatomia no seu dia a dia. Então, de fato, ele também não tem essa íntima relação com o osso húmero. E sobre a artéria colateral ulnar superior, ela também não tem essa relação. A artéria colateral ulnar superior é essa artéria aqui, pessoal, que eu estou assinalando, correto? Então, a letra C também está errada, beleza? Portanto, a letra D sim é o nosso gabarito, que é o nervo radial, que nós já sabíamos, né? Quando a gente fez a discussão do enunciado, a gente acabou falando a resposta, que é o nervo radial e a artéria braquial profunda. Então, terminamos aqui mais uma questão. Pessoal, eu agradeço vocês por chegarem até aqui no final do vídeo. Foi muito conteúdo, o vídeo foi um vídeo um pouco longo, mas eu tenho certeza que ajudou você de alguma forma a contextualizar o conhecimento aprendido nas suas aulas de anatomia, a revisar também e de alguma forma trazer a anatomia de uma maneira prática para a sua realidade, beleza? Se você ainda não curtiu o vídeo, não se esqueça de curtir aqui. Também segue a gente no Instagram, @anatomovejf, porque lá tem flashcards, tem questionários semanais, tem muito conteúdo legal para você ficar atento às novidades que nós estamos trazendo aqui no canal. Foi um prazer, espero ter ajudado e até a próxima!